Olá a todos, né? Vamos dar continuidade aqui às oficinas de matemática. E a oficina de hoje, o nome dela é Entendendo o que é porcentagem. E o objetivo dessa oficina é exatamente compreender o conceito de porcentagem. Mas primeiro vamos olhar a seguinte situação. Suponha que os anos de 2015 e 2016, as produções de duas fábricas de automóveis foram dadas de acordo com essa tabela abaixo. Então temos aqui os dados, né? Fábrica 2.000 unidades em 2015, a 2016 ela aumentou em 200, né? E a fábrica B, 3.000 em 2015, em 2016 3.210. Então aqui qual foi o que teve o maior crescimento, tá certo? De cara, você pode ser tentado a dizer que quem cresceu mais foi a B, né? Por quê? Porque a B aumentou a sua produção, né, em 210 unidades absolutas, né? Enquanto a aumentou em apenas em 200. Mas a ideia de crescimento, tá certo? Nós não devemos olhar nessa perspectiva, tá certo? A perspectiva que temos que olhar é em comparação com o mesmo período, né? Certo? E em comparação à produção que tinha naquele período, tá certo? Então, por exemplo, a fábrica produziu 200 peças a mais, né? 200 unidades. Só que em relação ao ano anterior, que é 2.000, tá certo? Então, né, a fábrica, né? Fábrica a fração que corresponde a esse aumento, né? Fábrica A, né? A fração que corresponde a esse aumento é exatamente 200, né? Um aumento de 200 peças, mais referente a um total de 2.000. Ok? E a fábrica B, né? Aumentou 210, verdade. Mas, entretanto, né? Em relação a 3.000, tá ok? Então, usando o conceito de fração equivalente, né? Vamos simplificar um pouco esses numeradores e denominador, né? Vou cancelar aqui esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, né? Vai ficar 2 sobre 20. E eu vou aqui nesse momento fazer aqui eu não vou explicar agora, tá certo? Mas eu vou transformar esse denominador, o denominador em 100, tá certo? Fazemos isso, né? Multiplicando o numerador e o denominador por 5. Então vai ficar 10 de um total de 100, ok? Aqui nós vamos agora, vamos cancelar esse com esse, né? Vai ficar 21 sobre 300 e eu vou fazer a mesma coisa, transformar esse denominador em 100, fazendo uma divisão por 3, tá certo? Por 3, então nós temos aí 7 de um total de 100. Então, se nós formos avaliarmos essas frações, né, que corresponde às frações de crescimento, então é muito mais justo dizer que a fábrica A foi que teve o maior crescimento. Ela conseguiu produzir 10 unidades, né, a cada 100, né, que ela já tinha. E enquanto a fábrica B só
conseguiu 7 unidades a cada 100. Então é muito mais justo dizer aqui no caso, né? Então, né? Então, tá aqui. Então, né? É mais justo dizer que a fábrica A teve maior crescimento. Ok? Então, 10 partes de 100 é muito maior do que 7 partes de 100. Agora é o seguinte. Um outro questionamento que eu tenho que fazer é o seguinte. Se para comparar frações devemos ter ambas com o mesmo denominador, que foi o que nós fizemos aqui, né? Ou numerador também pode ser, mas aqui é melhor, a ideia é olhar o denominador. Teria como criar um padrão que facilitasse essa comparação ou representação? E que padrão seria esse? Então, esse padrão já foi criado, né? De representação, né? E esse padrão seria utilizar todas as frações, né? Com o denominador 100, tá certo? Então, as frações 10 sobre 100 e 7 sobre 100, que tem denominador igual a 100, são chamadas de frações decimais, tá certo? Por que é a fração decimal? Porque o denominador é uma potência de 10. 100, por acaso, é 10 elevado a 2. E representa em cada caso o crescimento percentual, ou percentual, tanto faz, das produções dos veículos das fábricas, tá certo? Então, é muito mais justo você fazer uma comparação de crescimento, não em unidades absolutas, mas nas mesmas unidades de produção. No caso, a cada 100 unidades, né, de cada empresa, né, você vai lá e vê quanto é que foi o crescimento, ok? Alternativamente, podemos dizer que tais frações representam em cada caso a porcentagem, né, do crescimento das produções da fábrica. E para melhorar a nomenclatura, né, 10%, né, que é isso daqui, pode ser representado dessa forma aqui, tá certo? 10 sobre 100, a gente representa ele como dessa forma. 10 acompanhado desse símbolo, né? E os 7%, né, a gente representa dessa forma, 7 acompanhado desse símbolo. Esse símbolo aqui, né, esse símbolo aqui representa porcentagem. Além disso, uma outra coisa que facilita, né, usar porcentagem é transformar números fracionários dessa forma em fracionário na forma de porcentagem em decimais, tá certo? Então, 10% é uma coisa de 10 sobre 100, que equivale a 0,10 ou 0,1, certo? 7% é igual a 7 sobre 100, que é igual a 0,07. Então, é muito simples, fica bem mais simples transformar esses números, essas frações em números decimais e vice-versa. Então, o nosso primeiro exemplo aqui, tá certo? 12% de 200. Então, nós já sabemos que 12% é uma fração, né? 12 sobre 100. O de é vezes 200, ok? Então, utilizando o conceito de transformação em número decimal, 12% é a mesma coisa que 0,12 vezes 200, certo? Multiplicando 0,12 vezes 200 dá 24. Certo? Então veja que a porcentagem nos ajuda a transformar a inflação, né? Que por sua vez nos ajuda a transformar em número decimal de forma muito mais rápida. 12%, uma fração equivalente a 12%, galerinha. Um exemplo, né? Uma fração equivalente a 12% seria
é 3 sobre 25, certo? Agora a pergunta que eu faço é essa. Se no lugar de 12% fosse 3 sobre 25, qual, né, era muito mais difícil, né, você transformar isso aqui em número decimal, tá certo? Então, por isso que deixar todas as frações, todas, né, com denominador 100 é muito mais vantajoso. O nosso segundo exercício, né, 35%. Então, eu já sei que isso aqui é 35 sobre 100. O dia aqui é como se fosse vezes, né? Vezes 540. 35 sobre 100 é 0,35 vezes 540. 0,35 vezes 540 dá 189. 189. Ok? E por fim, agora, né, vamos a um problema. O salário dos professores da escola pública de ensino médio de um certo estado era de R$ 2.600 no ano 2014 e teve um aumento percentual de 6% em janeiro de 2015. Calcule o valor do salário dos professores após o aumento. Então, houve um aumento de 6% do salário, né? Mas 6% de quem? De quem, né? Sempre do salário anterior, que é 2.600. Então, o salário atual, né? O valor, né? O valor salário após o aumento vai ser. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o salário anterior, né? Que é R$ 2.600, e vai acrescentar 6%. De quem? De R$ 2.600. Ok? Então, R$ 2.600. 6% é 6 sobre 100. O de, né, é o vezes 2.600, ok? 2.600 mais 0,06, né, transformando em número decimal. 2.600 mais 0,06. 0,06 vezes 2.600 é 156. Certo? Então, o salário agora é R$ 2.756. Muito bem. Então, veja só o que nós aprendemos hoje, né? Nós aprendemos que é possível padronizar todas as frações de forma que ela tenha o mesmo denominador, certo? E uma outra forma, e uma das formas de fazer isso é que ela tenha o 100 embaixo sempre, beleza? Isso nos facilita em quê? Facilita que fica uma fração padronizada e nos auxilia no processo de transformação de números fracionários em números decimais, certo? Então, era isso, né, que eu tinha para explicar hoje para vocês, né? Ao final do documento aqui tem uma lista, uma pequena lista com 2 exercícios, fazer e devolver, ok? No Google Sala de Aula. Obrigado a todos e todas, bons estudos.